gravada, tá? Eu vou conversar sobre, primeiro, a avaliação, como que vai ser a avaliação. Então, a prova, quem é do período especial vai fazer a prova no JACAD, tá? Irá fazer a prova no JACAD. Quem é no AVA vai ter lá 20 questões, você vai responder 10. A prova vai valer de 0 a 10, tá? Como que vai ser calculado a nota? Vocês fizeram um trabalho, tá? No dia 3/9, que valia 1 ponto. Vocês fizeram um trabalho no dia 3/9, que foi o resumo, que valia 2 pontos. Vocês fizeram um trabalho no dia 10. Eu vou avisar de novo. Se começar com o microfone, eu não vou continuar dando aula hoje. Microfone ligado, eu vou sair. Eu vou sair da aula. Tá? 10 porque não tem outro jeito. Então, eu já avisei, inclusive, a coordenação, que eu vou sair da aula. Tá? 10/9, vocês fizeram uma avaliação que valia 2 pontos em aula. Tá? Hoje, vocês irão fazer uma avaliação que vai valer 3 pontos. E a nota de participação. O que é a nota de participação? O estudante que participou de todas as lives, o estudante que entregou todas as notas, tá? Todos os trabalhos, vai ganhar 2 pontos aqui, tá? Vai ganhar 2 pontos, ok? Tá? Então, assim, ó, eu vou esperar o microfone desligar para eu continuar. A única turma que eu tenho problema é a de vocês. A única. A única. Bom, eu vou postar aqui todo o material que vai cair na prova. Não vai cair sobre surdez, tá? Surdez. Juliene, desliga a câmera. Pode desligar essa câmera aí que está atrapalhando a aula. Aí, o que acontece? Tá? Sobre surdez não vai cair. O material que eu mandei para aqui ia ser para a aula de hoje. Também não vai cair, tá? Ok? Eu vou postar todo o material aqui que vai cair para a aula. Quem é a Juliene? Eu quero que a Juliene desligue essa câmera. Ele falou que ele não caiu. Bom, pessoal, eu vou postar aqui os artigos que vocês deverão de estudar, tá? Que vocês deverão de estudar aqui. Então, esse artigo aqui, ó, tá? Esse artigo aqui é o artigo A Flexibilização das Políticas, tá? Aqui, ó, os desafios da inclusão escolar, tá? Então, esse artigo é para estudar. Boa noite, Joana. Tá? Esse outro texto aqui também é para estudar, tá? Esse outro texto aqui também é para vocês estudarem. A educação inclusiva, incluir no âmbito escolar aqui, estar inserido no âmbito educacional. Na realidade, os artigos, eles são o quê? Um reforço, tá? Um reforço aqui em relação aos slides, tá? Aí nós vamos ter aqui o artigo, a flexibilização aqui, a flexibilização das políticas curriculares, também que nós já discutimos. Aqui tem outro artigo, da flexibilização curricular,
tá? Que nós também já discutimos. Então, os artigos são para ajudar vocês, para colaborar o processo de aprendizagem. Aqui tem outro artigo da flexibilização, tá? Da questão aqui da flexibilização. E aqui nós temos, então, a Declaração de Salamanca, tá? A Declaração de Salamanca, eu tenho a resumida e a completa, tá? Então, tá todo o material aqui. Agora, agora eu vou começar a explicar os slides, ok? Eu vou começar lá da aula 1. Então, quem tiver... Tá? Quem tiver aqui... Já vai, né? Todo esse material ali agora... Eu vou baixar aqui os slides, eu vou começar pela aula 1. Ih, aqui tá errado. Aqui. Material. Aula 1. Eu vou postar... Oi, Leandro. Eu vou postar a aula 1 aqui também, para vocês terem no material, quem se perdeu, né? Quem não se salvou aí, já sabe. Aqui, ó, material. Aula 1. Vamos lá. Então, acompanhe lá no slide a aula. Vamos Professora, lá. Oi. Pois não? para estudar para a prova seria daí até o slide 6? Até a Calma que eu aula estou 6? explicando ainda. Primeiro se atenha aos artigos que eu coloquei aqui, agora eu vou de slide por slide, daí eu vou, até o final eu lhe falo, tá bom? Ah, então tá bom, Tá? obrigada. Então, ali, ó, tem a sequência dos artigos que eu coloquei. O que são os artigos? Os artigos são assuntos que estão inseridos no slide, que é a fundamentação. Agora eu adentrei para o slide 1. Vamos lá. Tem microfone ligado, gente? Pelo amor, por favor. Tá? Ok? Então, vamos lá. Necessidades de inclusão. Então, o que é a inclusão? É a convivência social, é a importância do desenvolvimento, é a inclusão, é a questão aqui da cidadania, eu exercer a cidadania, tá? Esse indivíduo estar aqui incluído na transformação nos direitos, tá? Desde 1975, nos Estados Unidos, os estudantes já estavam incluídos já numa escola de qualidade. Nós temos aqui a Organização da Unesco de 1990, na Tailândia, uma discussão de uma educação para todos, tá? Então, a Declaração Mundial para Todos, aqui o desenvolvimento das capacidades da vida, a participação plena, o desenvolvimento social, a qualidade de vida, tá? A universalização aqui de promover a equidade, a educação básica, jovens e adultos, manter um padrão mínimo aqui de aprendizagem, o compromisso efetivo com a educação, as necessidades básicas aqui de aprendizagem, os princípios políticos
como nós discutimos lá na Declaração de Salamanca. Ok? A questão aqui das orientações, a criança tem um direito, né, de uma escola com qualidade e de um nível aceitável de aprendizagem dentro das suas competências, dentro das suas capacidades, do seu processo de aprendizagem. O planejamento aqui, a diversidade, as características, a questão aqui regular, a questão de uma pedagogia pautada no que esse estudante tem condições aqui de aprender, a questão inclusiva, as atitudes discriminatórias, tá? A questão aqui de uma sociedade inclusiva, uma escola para todos, promover um sistema de educação para todos, somos todos iguais na diferença. Qual é a diferença entre educação especial e educação inclusiva? A educação inclusiva, o deficiente, ele vai estar estudando no ensino regular. Na educação especial, ele vai estar estudando na escola especializada, tá? Nós temos aqui a Lei de Diretrizes e Bases, desde 1996, que traz a discussão aqui da inclusão do currículo, o método, o recurso, a definição aqui dos estudantes também. Nós não vamos atender só o estudante com deficiência e com transtorno, mas o que tem aqui altas habilidades aí e superdotação. Nós temos a Política Nacional Especial de 2008, assegurar a inclusão, a deficiência, os transtornos globais do desenvolvimento, as altas habilidades, a superdotação, assegurar o atendimento desses estudantes. A questão da aprendizagem, da continuidade, da transversalidade, a oferta do atendimento educacional, a formação da implementação política, a formação dos professores, a especialização, a participação da família, da comunidade, da acessibilidade arquitetônica, na questão aqui do transporte mobiliário, da comunicação, da informação, a articulação intercessorial, a implementação de políticas públicas. Então, nós temos que pensar na inclusão dentro do PPP, do projeto político-pedagógico, da convivência, da sociedade, do trabalho aqui do professor, da potencialidade, trabalhar realmente aqui a questão da cidadania. O slide 2. Vamos lá para o slide 2. Alguma dúvida até aqui? Se alguém tiver dúvida, vai escrevendo, ok? Slide 2. Abri errado. Só um pouquinho. Slide 2. Ixi, o slide 2 não abriu, só um pouquinho. Às vezes, cancelar. Tomara que dê certo, de manhã deu. Deu. Pessoal, slide 2. Vamos ao slide 2. Vamos acompanhando o slide ali. Políticas de inclusão educacional. Então, apesar de toda a caminhada que nós tivemos, o avanço, as diferenças, a sociedade discriminatória, eu pergunto, por que ocorre uma discriminação? Essa dificuldade de aceitar as diferenças, Por que muita gente não chega à informação? Ainda nós temos tantos preconceitos aqui em relação
à educação especial inclusiva. A questão do papel do psicólogo, do pedagogo, de trabalhar essa questão aqui da diversidade, tá? A exclusão, o fato, a questão da existência, os fatores aqui, as questões raciais, sociais, econômicas, a escolaridade, a opção sexual, religiosa, a questão diferença, a questão de doenças infecto-contagiosas, a questão do acesso ao ensino. Tem, Alana, tem uma grande importância aí todo esse processo. A questão da exclusão, da omissão. O que é exclusão? É a pessoa estar fora, excluída. Aqui nós temos um exercício que eu pedi para vocês fazerem. Quem faz parte desse todo, tá? Por que nós criamos barreiras? O que é combater essa exclusão? Geralmente aqui as questões, valorizar as pessoas. A sociedade, ela precisa buscar mudanças, pensando aqui sobre questões aqui, a aceitação aqui, a valorização. Quais são as medidas aqui contra a exclusão? Trabalhar aqui a estratégia catalisadora, a questão da justiça social aqui. Divulgar a inclusão envolvendo a educação, a saúde, o trabalho, a cultura, o esporte, todas as pessoas envolvidas aqui na sociedade. Entender as pessoas com deficiência, com dificuldade, gerar capital. Elas também podem trabalhar, gerar capital, fazer parte da sociedade. Nós precisamos aqui o quê? Traçar, Traçar aqui um planejamento, tá? Traçar aqui um planejamento. Caminhar aqui a favor da sociedade, trabalhar a questão da inclusão, da diversidade, da pluralidade cultural brasileira, convencer a mídia a sair na frente. Essa televisão fala tanta bobajada, podia ajudar mais aí nesse aspecto. Trabalhar a escola inclusiva, técnica, intuitiva, profissional, os profissionais terem sensibilidade, criatividade, flexibilidade, aqui parcerias, tá? O governo aqui ter criado políticas sociais, erradicação da fome, uma escola para todos, um trabalho aqui com saneamento básico, que isso eu já falei, o saneamento básico, ele traz aqui uma série, de problemas aqui, tá? Uma série aqui de dificuldades aqui, tá? Social aqui que vivemos. As questões das políticas sociais adotadas, o enfraquecimento, às vezes, das políticas sociais, por quê? Falta de apoio da sociedade. Nós estamos assistindo aí de camarote, tá? De camarote, o quê? Que quando o governo lança alguma coisa que a população ela vai para as redes sociais e começa a ir contra, ele muda. Tá? Então, a sociedade ela tem força, ela falta se articular mais, trabalhar mais a favor dela mesmo, do trabalho coletivo. Tá? Mobilizar aqui, reforçar a questão da inclusão. Enfrentar aqui as velhas práticas políticas, e trazer realmente políticas sociais que se efetive. Como eu já falei em outros momentos, as políticas sociais, elas não são ruins. O problema é a prática delas, é a execução. Aqui algumas questões sociais que nós temos, a erradicação do trabalho infantil, o combate à fome, a questão aqui da qualificação do trabalhador, a manutenção da valorização
do magistério, que é o Fundef, que é a valorização do professor, o programa de microcrédito, de produtivo popular, a questão da escola, Minha Casa Minha Vida, a família, apoiar o deficiente, ele tem condições de trabalhar, aqui a questão da Bolsa Família também. E os deficientes, na maioria, eles recebem aqui um auxílio, né, uma pensão, devido à deficiência também, que é o auxílio que nós chamamos. A exclusão, ela vai além da criação de programas sociais. Não adianta eu criar programas sociais e não mudar a postura da sociedade. Cumprir realmente a Constituição Social aqui. A questão da desigualdade, nós somos iguais aqui na diferença. Tá? Trazer o homem na sua totalidade, que ele seja respeitado nas suas questões físicas, psicológicas, nos seus valores. A caminhada da inclusão, ela é muito longa, mas nós já tivemos grandes avanços. Tá? A questão do direito da preservação, da dignidade, da busca da identidade aqui. Ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Então, nós vamos para o slide 3. Acho que eu não coloquei aqui. Tá? Então, todo o material está sendo postado aqui. Tá dando para vocês acompanharem lá os slides. Tá? Vamos lá. Educação para todos. Nós temos que pensar aqui num Plano Nacional de Educação. É claro que eu estou aqui com o plano de 2011 a 2020, porque hoje eu escutei uma fala do ministro novo da Educação, tomara que ele fique. Por outro lado, já saiu os índices da educação de 2019, nós tivemos um crescimento positivo, isso é muito bom, tá? Mas nós temos que avançar muito aí. Então, o que nós temos que pensar ainda? Na erradicação do analfabetismo. Não dá mais, né, pessoal, para em pleno século XXI nós termos pessoas com analfabeta. A universalização do atendimento escolar, todos têm direito à escola. A superação das desigualdades, a melhoria da qualidade, a formação para o trabalho. Colegas, as pessoas têm que ganhar o seu sustento. Tá? Bolsa Família, auxílio emergencial, são coisas paliativas que não vão resolver o problema da pessoa. Vão ajudar, mas não vão resolver. A promoção da sustentabilidade, uma promoção humanística, científica, tecnológica do país. Tá? Ok? Então, nós temos que pensar em todo esse processo, as metas de recursos públicos, tá? Então, as metas aí dos recursos públicos, isso é importante. E aí cabe a nós. Está comprovado, que quando a população ela se mobiliza, ela vai para as redes sociais, pessoal, ela ganha. Ela ganha. Tá? A valorização dos profissionais da educação, não só em termos de dinheiro. Tem muita gente aí que desvaloriza o professor. E daí o professor, ele precisa trabalhar aqui a questão da sua autoestima aqui. A difusão dos princípios da diversidade, da educação aqui, a diversidade, a construção histórica, cultural, as características biológicas aqui. E aqui nós vamos ter o quê? A diversidade. O nosso país é um país de diversidade. A educação, ela tem um papel aqui
preponderante aqui, uma convivência da diversidade aqui. Práticas, configure aqui os currículos, os projetos, a problemática da discriminação com base a dimensão multidimensional, questionar aqui o silêncio é fundamental. A questão racial, trabalhar a diversidade, trabalhar as etnias, resgatar a questão da autoestima, do diálogo, debater as diferenças sociais, ninguém é mais do que ninguém aqui. E hoje nós temos aí a obrigatoriedade de você trabalhar a questão na Lei 10.639, a questão aqui afro-brasileira, tá? O conhecimento, a renovação, a questão da etnia, a lei provocou muitas críticas e questionamentos, e eu também critico. O pessoal chega a ser assim, complexo, né? Você criar uma lei para discutir, para discutir aquilo que está na nossa história. Complica, né? Pessoal, a questão do sexismo da escola, tá? A visão aqui do estabelecimento, das características, o menino é mais forte que a menina, né? A menina lava a louça, o menino dirige o carro. Tudo isso aí hoje tem que ser discutido, tá? Não existe sexo frágil, existem pessoas frágeis. Pode ser homem, pode ser mulher, tá? A teoria aqui do feminismo, a questão da identidade do gênero, a violência contra os gays, as lésbicas, os bissexuais, os transgêneros, e tem outros vários nomes aí que são utilizados. Respeitar, ninguém precisa agredir ninguém aqui. A questão do bullying, aqui tanto a pessoa que provoca o bullying, quanto a pessoa, tanto a pessoa que provoca o bullying, quanto a pessoa que pratica e a pessoa que sofre o bullying, as duas pessoas aqui precisam de ajuda. Nós temos aqui a questão da humilhação, o bullying, ele faz ele complica a vida da pessoa. A pessoa pode estar fazendo bullying físico, estético, vai chamar de gordinho, de calado, de estudioso, de Caxias, de gay, de branquelo, de magricelo, de espetos, e tem tantas palavras, né, pessoal? Então, a escola ela tem um papel preponderante aqui, juntamente buscando parcerias para trabalhar a questão aqui do bullying, trabalhar a questão aqui da problemática da violência juvenil, a afirmação interpessoal, a agressão, a expressão, o pensamento de atitudes. Como eu já falei anteriormente, eu posso ofender a pessoa, tá? É uma coisa. Agora, o bullying não. O bullying, ele é algo pensado, tá? A pessoa, ela tem vontade aqui de agredir o outro, tá? Combater essas atitudes junto com o pai, com a escola, com a comunidade. Criar projetos de paz, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? O bullying, ele é repetitivo, tá? Ele é repetitivo, são ações repetitivas. Tanto o estudante que pratica o bullying e o agredido precisam de ajuda. Por quê? O agredido, ele não consegue se defender. E o que agride, lá no fundo, ele se sente menos. Porque pode ver, ele não agride todo mundo. Ele vai agredir quem?
o mais fraco. Tá? Desculpa eu tocar nisso, né? Igual a mulher que é agredida por um homem. Eu quero ver um homem me agredir. É ruim, hein? Vai ser difícil. Tá? Vai ser difícil. Por quê? Porque eu sei me defender. Porque eu sei me defender. Agora, o homem, ele vai ser valentão com o quê? Com a mulher que se diminui perante ele. O valentão, no fundo, o valentão é um problemático, né? Ele precisa de ajuda. Para ele se sentir gente, ele tem que agredir, ok? Aqui eu tenho... Que aula 3. Então, nós vamos para a aula 4. Tá? Aula 4. Lógico, isso aí é ruim, hein? Tá para nascer um homem para bater em mim. Mas você tem, né? Mas nós sabemos, né? Eu não culpo, eu jamais vou rir, ou eu vou rir de uma mulher que acontece isso. Tá? Por quê? Porque ela precisa trabalhar sua autoestima, sua autoimagem. Não é fácil, tá? Então você tem que se impor, tá? Então aqui nós temos então a aula 4 aqui, tá? Vamos para a aula 4. Uhum. Pessoal, deixa eu só me achar aqui. Vamos ver se já veio a aula 4 para cá. Já. Vocês estão vendo o slide lá? Estão, né? Então, a educação especial inclusiva. Aqui nós temos, então, obrigada. Obrigada, pessoal. Nós temos aqui o texto do Corvo e do Pavão, tá? Que eu já li para vocês na aula passada, né? O pavão se achando, o corvo foi lá e disse: epa, você não é tão perfeito assim. Então, isso nós precisamos trabalhar na escola, com textos literários, com músicas. Tem uma música que eu acho uma graça, tem microfone ligado. Ai, ai, ai. Olhem esses microfones. Tá? Tem músicas assim, ó, sobre diferenças, tem umas músicas, tem muita coisa aí que você pode estar trabalhando, tá? A questão aqui do fracasso escolar, dos movimentos, da qualidade aqui da escola, do compromisso aqui das habilidades, do fornecimento dos profissionais, das diferenças dos estudantes aqui. E nós temos que pensar aqui nas adaptações curriculares. O que é adaptação curricular? É quando eu retiro coisas do currículo e digo assim, não, esse assunto aqui o estudante não vai aprender, tá? Então, isso, muitos profissionais são criticados por fazerem isso. Então, o que nós defendemos hoje? A flexibilização. Tem isso, tem músicas, bem bacanas, Jane. Então, assim, o que é a flexibilização curricular? Eu vou trabalhar o currículo com estratégias, com ferramentas diferentes. Aí eu vou trabalhar o experimento, a espontaneidade, as práticas, as barreiras.
Eu vou trabalhar aqui com avaliação constante, com reuniões, com a equipe pedagógica, com futuras ações, com participação de todos, aqui sanar as necessidades, as barreiras arquitetônicas, exigir aqui os recursos financeiros, as capacidades profissionais. Barreiras atitudinais são físicas, tá? Escada, elevador, desculpa. Barreiras arquitetônicas são físicas, atitudinais são atitudes. Vem da palavra atitudes, que atitudes que as pessoas têm perante aquela pessoa, tá? São atitudes, é isso. Todos os profissionais envolvidos aqui deveriam de ter qualificação. Então, muitas vezes falta o quê? Informação. Então, a inclusão, ela deve proporcionar aqui um conjunto de ações planejadas, colaborativas, uma diversidade, um convívio efetivo, pleno com a sociedade, um professor inovar a sua prática pedagógica, peculiar aqui a diversidade em sua turma. O que é o espaço escolar? Pessoal, o estudante precisa ter um espaço que o incentive, que o estimule a estudar e a se relacionar, a se sentir bem dentro desse espaço. Quem são os alunos excluídos? Como que são desenhados esses espaços? Que energias, que integração que tem na escola? A convivência aqui, tá? A questão favorável da diversidade, das diferentes opiniões, a discrepância aqui, as estruturas, os limites, tá? As possibilidades aqui, a canalização do desejo, do combate, da discriminação, da criatividade, tá? Buscar aqui a questão da inclusão na sua totalidade, de forma dinâmica, com atitudes refletindo sobre a realidade, buscando aqui a operacionalização da escola e da sociedade, tá? E aqui nós temos algumas dicas da Cláudia Werneck em questão da inclusão. Desenvolver uma filosofia, um plano estratégico, proporcionar uma liderança forte, promover culturas, aqui a questão da diversidade, desenvolver redes de apoio, processos de garantir a responsabilidade, desenvolver aqui assistência, manter a flexibilidade, examinar aqui a abordagem efetiva, se realmente está dando certo, comemorar aqui os sucessos, tá? Comemorar aqui realmente os sucessos aqui, aprender os desafios, estar a par do processo de mudanças, não permitir que se paralise. Nós estamos sempre melhorando. O ser humano, ele é um ser dinâmico, tá? Isso. Então, né? Por exemplo, né, nós vamos aproveitar os espaços que existem ao redor da escola para executar algum trabalho. Eu posso construir uma horta num terreno baldio, eu posso ir numa árvore vizinha da escola contar uma história, eu posso ir visitar a casa de alguém que tem uma horta, Tem tantos trabalhos aí que podem estar sendo executados, trabalhados. Exatamente, Andriele, trabalhar mais aqui o lúdico, tá? Então, nós vamos agora para o slide 6. Pessoal, lembrando que todo o material está aqui no chat, tá? Todas as aulas estão gravadas, então vocês vão estudar
pelas aulas gravadas também. Essa aula é uma aula de revisão, tá? Vocês ainda têm as outras aulas que eu gravei, tá? Que eu gravei lá no YouTube e deixei lá à disposição de vocês. E ainda tem as aulas da manhã também, que é o mesmo assunto. Só que, lógico, às vezes eu trabalho um pouco diferente, eu trago algum outro exemplo, alguma coisa nesse sentido, tá? Vamos ver lá se deu certo. Compartilhar aqui. Esse slide, pessoal, vocês vão estudar até chegar na deficiência auditiva. Chegou na deficiência auditiva, vocês não estudem, não vai cair sobre deficiente auditivo, vai cair até aqui, ó, prevenção terciária, tá? Quem cai entra de novo, vai tentando, paciência. Bom, o que eu tenho aqui? Deficiência. O que é uma deficiência? É uma alteração, é uma decorrência, uma doença, é um problema hereditário. O que é um defeito? É uma perda de um braço, de um pulmão, de um rim, de uma perna, enfim, tá? Então, o que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que pensar que a pessoa, quando ela é deficiente, o diabético não, ele não é um deficiente, a diabetes é uma doença, tá? A diabetes é uma doença, não é uma deficiência, ok? Então, por exemplo, uma pessoa pode ser deficiente e ter um defeito. Eu posso ter um defeito e não ter uma deficiência. O que é esse defeito? Eu uso óculos, por exemplo. É um defeito, mas eu não sou deficiente. Tá? E eu posso, né? Então, aqui, o que é deficiência? São alterações que ocorrem em decorrência de uma doença, de um problema hereditário. O que é um defeito? É uma estrutura psicológica. A maioria tem algum defeito. Eu não estou falando aqui, pessoal, de defeitos de comportamento. Eu estou falando aqui de defeito físico, tá? Físico. Deficiência, né? Então, a pessoa, ela tem aqui uma restrição, uma falta de capacidade, defeitos físicos. O que é uma incapacidade? A pessoa, ela não consegue fazer alguma coisa. Então, ela não consegue aprender inglês, ela não consegue aprender a dirigir, ela não consegue comer, enfim, tá? E aqui, uma questão aqui, uma pessoa que não consegue aprender alguma coisa. Bom, vamos trabalhar a prevenção. Nós temos 3 tipos de prevenção, de acordo, exatamente, uma dificuldade em aprender. Nós temos 3 tipos de prevenção: a primária, a secundária e a terciária. O que é a primária, tá? O que é a primária, tá? Mas, o que é a primária? Ela vai trabalhar aqui, né, a questão da prevenção antes de acontecer. Então, eu vou trabalhar aqui no pré-natal, aconselhamento genético, né? A pessoa vai querer ter bebê, ela vai ao médico antes, ela, o companheiro dela, ou se ela vai fazer inseminação, se ela vai adotar, sei lá, tá? Então, uma avaliação, ela é a preventiva. Perinatal, como que vai ser o parto, tá? Aí aqui já é a preparação para o parto. Tem muitos partos aqui que dão problema, falta oxigenação, erro médico, e a pessoa nasce aí
com alguma deficiência. Exatamente, programar. O que é o pós-natal? É os cuidados com esse bebê depois que ele nasceu. Sempre que o bebê nasce, nós temos que fazer o teste do apagar e o teste do pezinho, tá? Esse teste do apagar é o pediatra que faz. O pediatra também tira sangue do pezinho, vai para o laboratório para fazer, e aqui nós vamos medir isso, os sinais, a questão do choro, do tônus muscular, dos reflexos, da cor da pele, ok? Tem que olhar tudo isso. Então, dependendo, também tem a teste da orelhinha, mas hoje o que é mais utilizado é o teste do pezinho. Nós temos aqui a questão da prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? Pode ser que este bebê nasceu com alguma vulnerabilidade, com alguma vulnerabilidade. Então, se ele tem alguma como é que eu digo assim? Alguma vulnerabilidade para ter alguma dificuldade, ele vai para a prevenção secundária. Tá? Ter cuidados, essa mãe ser estimulada, como dar de mamar, como dar banho, como falar com ele, cuidados aqui apropriados. Principalmente se essa mãe, esse pai, tem alguma doença crônica, epilepsia, lepra, tuberculose, pressão, diabetes, tá? E aqui nós temos a prevenção terciária, decorrentes aqui, já é o que é o problema instalado. Então, ele já nasceu deficiente, ele já nasceu com alguma síndrome. Aí ele vai para onde? Ele vai para a estimulação essencial. E daí vai ser trabalhado o que aqui? A questão cognitiva, afetiva, perceptiva, motor e social. Ok? Bom, pessoal, em relação às aulas, a revisão das aulas, vocês deverão de estudar até aí. Todos os textos aqui que eu postei, que eu relatei, e mais os slides até esse último aqui que eu trabalhei, antes da surdez. Sobre surdez não irá cair na prova, tá? Não, o albinismo é uma doença, tá? É uma doença. Ok? Pessoal, vamos para a pergunta, então, tá? Eu vou colocar a pergunta aqui, ok? Então, vamos lá. Professora, se uma criança bebe água do parto, nasce quase morta, pode ocorrer? Pode. Qualquer erro no parto. Falta de oxigenação, engole água, o cordão estava no pescoço, sei lá o quê. Tá ok? Pessoal, então, o que vocês vão responder aqui vai para o cérebro. Mas assim, ó, cada caso é um caso, tudo vai depender. Não existe assim, engoliu água e agora vai ter problema. Vai depender, cada criança vai responder aqui de uma maneira diferente. Então, a pergunta aqui. A pergunta, tá? A pergunta é: o que é, como você vê a inclusão escolar e social, ok? Quem quiser falar, já pode ir falando. Quem quiser, vai escrevendo. Quem quiser, pode se manifestar. Vale 3 pontos. Então, como eu falei anteriormente, a prova vale de 0 a 10, a avaliação do dia 3 valeu 1 ponto, o resumo que era para o dia 3 valeu 2 pontos, a avaliação do dia 10 valeu 2 pontos, a avaliação de hoje 3 pontos, e daí eu vou dar uma nota de participação, tá? Para quem
respondeu todas as perguntas, participou das lives, né, e tudo mais. Ok? Então, quem quer falar, pode falar. Alguém quer falar? Eu posso falar. Olá, professora. E eu quem? Eu, Leandro. Oi, amore. Fala, coração. meu bem. Deixa eu dar um oi pra você. Fala, meu bem. Fala. Deixa eu subir a cortina aqui por causa do vento. Deixa eu fechar, na verdade, senão vai chover. Pronto. Ali a pergunta, como você vê a inclusão escolar e social? Eu vou dar 2 exemplos, né? Começar com a social, porque é a minha referência. Eu trabalhei como coordenador numa instituição filantrópica ali na cidade industrial. E eu acredito, dentro da realidade que eu trabalhava na escola de manhã de educação infantil e nessa do terceiro setor como inclusão social, porque é crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social de risco. E a dificuldade, o desafio era bem maior, porque as instituições filantrópicas e essas instituições sociais, elas normalmente têm uma visão e uma missão. Então, normalmente é atender da assistência. E as famílias, normalmente de risco, elas são muito assistencialistas. Então, acaba que a instituição ela não consegue dar um suporte de inclusão. Então, por exemplo, eu tinha profissionais formados, pedagogo, neuro, professores especialistas e psicólogos que não estudaram, eram formados, eram especialistas, uma grande formação, uma grande carreira, até porque se voluntariavam muitas vezes, mas na prática, quando chegava de encontro à inclusão, eles não davam conta, eles não sabiam o que fazer. Então, sempre tinha que pegar as anamneses, chamar os pais, ir lá no SUS, né, na unidade de saúde, conversar com quem deu o laudo, para entender o caso e preparar esse profissional. Então, a inclusão na área social, o desafio ela é maior, ela gera um impacto maior. Pois quando a gente vai atrás desse grupo, a gente acha só que a necessidade da roupa, da cesta básica, da alfabetização, né, do nivelamento educacional, e quando a gente entra de encontro com surdo, com deficiente, ou qualquer tipo de deficiência, né, enfim, que necessita de inclusão, os profissionais eles ficam congelados. Agora, como eu vejo a inclusão escolar, os programas, por exemplo, aqui de Curitiba e Paranaguá, que são 2 referências que eu gosto muito, a inclusão ela é muito efetiva, até porque a prefeitura busca muito a capacitação, a interação, não só com os profissionais, mas também com os estagiários, apesar que eles colocam algumas responsabilidades aos estagiários, a qual eu já não concordo muito, mas para atender a demanda e a déficit que temos, né, na educação, acabam sendo um suporte muito essencial. Então, acredito que a relevância da inclusão ela tem uma grande importância. Claro que eu devo respeitar as limitações do educando e também preparar a turma em si, os alunos regulares, para que consigam interagir e integrar esse aluno de inclusão junto, porque não adianta só eu preparar uma atividade, na minha opinião, pro educando de inclusão e não preparar os meus alunos a partilharem com ele ou participarem das atividades, porque senão fica uma atividade para os regulares e uma atividade para o incluso. Aí eu estou criando, na verdade, mais uma diferença, uma distinção dentro de sala de aula, e estou criando, aí eu motivo bullying, motivo as brincadeiras, motivo a desatenção, porque quando eu vou atender o aluno de inclusão, eu acabo deixando a turma, a maioria, de lado, porque eu tenho que dar atenção para ele, ou quando estou dando atenção geral, aquele aluno de inclusão necessita, faz um agito também de acordo com a realidade dele. Então, seria isso, professora. Muito bem, parabéns. Muito Obrigado. bem. Excelente a sua fala. Pessoal, quem mais quer falar? Professora, tá me ouvindo? Estou, pode falar. É a Verônica. É 4º período noite. Tá, pode No falar. caso, a inclusão social, eu posso falar do que eu presencio no dia a dia? E isso pode, igual o Leandro falou. Ah, entendo. Não tenho tanta experiência como ele falou ali, mas no dia a dia, assim, quando a gente sai para trabalhar, volta para casa ou vai estudar, a gente presencia muitas coisas. Eu acho que a inclusão, não sei como que era antigamente, mas eu acredito que ela é feita no transporte público, tem acesso ao cadeirante, agora tem os ônibus com plataforma, né, para erguer quem precisa de idade, quem usa muleta. Hoje eu andei de ônibus, eu vi uma senhora que usava aquelas coisinhas para se apoiar, e no caso, ela quis ser forte e subir a escada sozinha, mas ela também tinha o acesso que seria usado pelo
motorista, né, ali, pelo cobrador para auxiliar ela. Mas ali eles têm o acesso, no caso, eles têm a inclusão, só que também tem uns que gostam de se mostrar que são fortes e não querem. Eu acho que é esse meu ponto de vista da inclusão social. E da inclusão escolar, por experiências de CMEI, né, o público, eu acho que falta muito pessoal capacitado, porque eles querem colocar um aluno, né, que seja de inclusão em mão de estagiária. Vou voltar nesse aspecto porque, assim, não que nós não precisamos vivenciar, mas nós não temos a capacidade de atender conforme essa criança necessita, uma inclusão verdadeira. Não só estar ali para fazer atividade para ela conseguir, se a gente conseguir, né, lidar com a especificidade de cada criança, eu acho que nos dois aspectos podem, no tanto escolar quanto social, pode vir a crescer bem mais coisas, evoluir, porque, claro, já está bem melhor que antigamente, mas hoje ainda a gente precisa evoluir. É bem o que eu acho assim mesmo. Seria Muito assim. bem, muito bem, é isso aí. Obrigada. Excelentes reflexões. Próximo. Eu, professora, Rosimari. Ah, tá aí, Rosemary, tá firme? Tô aqui, professora, tô com fome. Eu tô trabalhando desde as 5 da manhã. Eu não parei ainda hoje. Vamos lá, pode falar. Fale, Rosemary. Cadê a Rosemary? Ih, a Rosemary caiu. Oi, professor. Fale. Tá me escutando? Agora sim. Não, é que eu quero comentar sobre uma criança lá da escola que eu trabalho, que ele tem um autismo severo e a maneira que a professora trata ele. O que dá para entender é que ela prefere ver a criança lá fora, com a estagiária, do que dentro da sala de aula. Só que os pais deles são bem, sabe, a situação da criança, tudo, né? Tanto que eles estão batendo já de frente com a escola, por causa dessa situação. E a diretora vive brigando com a professora, porque a gente está vendo a professora excluindo o aluno. Ela não gosta da criança, sabe? E assim, quem presencia isso também é as crianças da sala, do dia a dia, que convive com ele, sabe? É uma judiaria, professora, o que eu vejo, sabe? Né? Isso aí para a tem muitos sociedade casos não é assim, bom. Rosemary. Só porque ela trabalha no estado de tarde e na prefeitura de manhã, daí ela acha que ela é dona da boca, pode fazer isso com uma criança. Eu acho injusto isso. Isso, infelizmente, como eu já comentei com vocês, eu já presenciei excelentes trabalhos, professores maravilhosos, mas infelizmente, né, tem gente que acha que é concursado, que pode fazer o que quer, tá? Não obedece, né? É desobediente. Hoje eu tive que ir ao médico, né? Por isso que eu me enrolei toda hoje, foi muito complicado o meu dia. E assim, ó, eu e o médico, nós estávamos falando sobre a questão da nossa situação hoje. Por que o Brasil ainda não se livrou totalmente do Covid? Não é por culpa desse, daquele, culpa da própria população, porque a população é desobediente. Como é que uma pessoa que sabe que tem que lavar a mão, usar máscara e tal, e não faz isso? Tá? Então, é a mesma coisa, infelizmente, dentro do serviço público. Então, tem pessoas, eu já coordenei equipes de professores de 200, 300 professores. Não era fácil, eu recebia um monte de denúncia no 56. Uma vez eu recebi uma denúncia horrível que a professora fazia com o estudante. Então,
E assim, ó, você faz o profissional assinar ata, aí vai para o núcleo, vai para uma comissão, e o ser nunca é exonerado, fica lá, tá? Fazendo barbaridades, né? Professor, Então, oi, fale. então, aproveitando o gancho da Rose aí para eu comentar um pouquinho, eu Como é que é passei o seu por uma nome? situação, Gabriele, principal. Uhum, Eu passei por uma situação também na escolinha onde eu trabalhei, que tinha um menino autista, e só que ele não uhum, tinha laudo, só que assim, a gente, né, que está se formando, a gente aprende, a gente sabe um pouquinho assim dessas características, né, e todos os professores também falavam. Aí eles tinham, como era uma escolinha particular, eles tinham aula de judô, e eu sempre percebi que o menino não participava da aula de judô, sabe? Aí eu uhum, peguei, comecei a prestar atenção que toda vez que as crianças iam para a aula de judô, ele voltava e brincava com os brinquedos dentro da sala, enquanto eu estava arrumando as carteiras. uhum. Aí eu observei, de um dia, quando foi a aula, eu lembrei, e eu fui prestar atenção, cheguei perto assim, eu vi o professor virando ele de frente para a porta e meio que empurrando ele para fora. E aquilo me acelerou assim, sabe? Eu falei, meu Deus, então é isso mesmo que eu estava pensando. Aí eu corri lá e falei para a diretora. Aí ela me olhou bem sério assim e falou: "Ah, então tá bom. Então você me avisa na próxima aula que eu vou dar uma observada." Beleza. Aí na Uhum. outra aula do judô, fui lá e falei para ela, né? Falei, viu, diretora, hoje é a aula de judô, eu queria que você desse uma observada e tal. Aí ela foi lá na sala, aí o professor olhou para ela e falou: "Célia, eu já disse para você que enquanto esse piá não trazer o laudo, eu não vou dar aula para ele." E aí ela falou: "Tá bom." Sabe? Ela concordou, ela falou: "Tá bom." Tipo, só pra eu ficar conformada, tipo, só pra dizer assim: "Ah, não, estagiária, eu fui lá e olhei e vi e tal, solucionou o problema", sabe? E aquilo ficou tão forte, cravado dentro de mim, assim, que eu cheguei em casa e falei pra minha mãe. Falei: "Mãe, aconteceu isso, isso." E eu chorei. Eu falei que se fosse um filho meu, nossa, eu acho que eu não sei nem o que eu sou capaz de fazer, sem contar que é uma escola particular, ele paga pela aula de judô, e uma pessoa falar isso, sabe? Isso ficou, sabe, marcado, assim, pra mim. Olha, todo mundo sabe que eu tenho uma sobrinha que tem síndrome de Down e ela não foi para a escola ainda, né? Porque assim, ó, o meu irmão, lógico, ela tem problemas de saúde, ela tem uma série de questões, mas meu irmão e a minha cunhada morrem de medo disso mesmo, né? De Então, pegar um ainda mais um professor que profissional, né? discrimina, é. Mas, gente, olha, o que que o laudo vai mudar? Veja bem uma coisa, eu tenho que ter o laudo, para direcionar, para saber como lidar e tal. Nós vamos adentrar agora em cada deficiência. Nós começamos pelo surdo. Mas o que que o laudo vai mudar? Não vai mudar nada. Não vai mudar o Exatamente. jeito de eu aceitar ele, de eu trabalhar com ele, de eu ser uma pessoa amorosa com ele. Gente, olha, eu Professora, tive um problema ano passado muito sério com uma professora, foto. Deixa eu só ter. Fala, desculpa, Rosemary. prof. Não, Não, é pode que falar, fala. eu queria só terminar de fazer um comentário, que não é condições social, porque a condição social do menino que tem autismo severo é muito boa, entendeu? É da prefeitura da parte da manhã, entendeu? Só que o problema é o despreparamento, despreparo do profissional, ou ela não gosta de trabalhar por tratar uma criança que não tem noção do que está fazendo, né? Essa é a minha opinião, professora. Não sei se alguém assistiu a minha palestra de sexta-feira, mas foi o que eu respondi. Se o professor, ele não. Eu não, né? Às vezes alguém me manda aqui um WhatsApp, alguma coisa. Eu até estava aqui vendo o WhatsApp de um aluno que eu atendo, que ele está desesperado. Depois eu vou falar com ele.
Então, se você não tem a técnica, se você não sabe, dê amor, né? Dê amor para ele, olhe ele diferente, dê carinho, tá? Eu tenho um menino que eu atendi a ele ano passado, ele não pode escutar minha voz, ele sai correndo atrás de mim, tá? E eu já tive problemas sérios com professores, com fono, né? Eu ir lá falar com a fono, pedir ajuda para ela me ajudar a ensinar uma criança a comer, né? E ela nunca me explicar nada. Daí eu ir com a cara e com a coragem, a criança aprende a comer, né? Nós temos que ter um compromisso com as questões, né? O que essa criança pode melhorar? Ah, tá, ela não pega o lápis, ela só pula, ela só grita. O que eu posso fazer? Olha, eu já fui pedagoga. Uma vez, uma professora levou um estudante de arrasto para minha sala. Vocês imaginaram, quem tem filhos, se vocês chegassem numa escola e uma professora tivesse puxando, igual puxar um saco, tá? Pegar aqui, ó. Eu tava, ó, pegar uma almofada assim, ó, igual um saco e puxar. Como é que vocês iriam reagir? E olha, vou falar uma coisa, essa professora, daí aconteceu um monte de episódio com essa professora, ela foi para o núcleo, assinou ata, diretora, um monte de confusão. Mas eu vou falar uma coisa, essa menina melhorou significativamente, eu chamei o pai o dia, a menina se jogava, qualquer coisa ela se jogava. Um dia eu tranquei ela dentro da sala comigo e ela se jogava, mas ela não tinha deficiência, ela tinha birra. Se jogava, deixava ela se jogar, deixei ela se jogar a tarde inteira e chamei o pai dela. E disse: ó, a tua filha está aqui a tarde inteira se jogando. Fiz um trabalho com a professora. Pensa como a professora melhorou. Então, nós também temos que recuperar, sabe, Rosemary? Recuperar esse professor. Recuperar. Tem professor que não quer, né? Que não quer. Mas você vai tentando. Eu sou daquela que eu vou. Me desculpa, professora, aquele bicho lá não é gente, não. Não é só por causa dessa situação, tem várias outras situações. E o núcleo já está por dentro, o nome dela já está lá. Se Deus quiser, nós vamos se livrar dela. Mas, gente, olha, né? Tem gente que não nasceu para lidar com gente, tá? Pessoal, quem mais quer comentar? Mais alguém quer falar? Ninguém Prof, eu mais? comentei lá no chat, tá? Ah, tá bom. Quem mais quer comentar? Hã? Mais É a ninguém? Jennifer. Prof, eu também coloquei lá no chat daí, tá? Tá. Só que daí eu esqueci de colocar meu nome e coloquei embaixo lá. Ah, não, depois eu leio depois, amanhã eu vou ler, né? Eu Tá Professora. bom, leio então. sempre. Oi, pois não? É a Andriene. Então, Fale. eu também comentei, comentei lá por No chat. mensagem. Aham. E eu quero falar um pouco sobre a escola que eu trabalho. Esses tempos, acho que foi o ano Pessoal, passado. só um detalhe: a nossa aula é gravada, então tomem cuidado o que a gente fala, tá bom? Tá. Aí, falando um pouco da inclusão, a gente brincou muito de tinta. A gente jogou os potes de tinta, colocou tinta no chão. Nossa, os alunos se divertiram muito, sabe? Eu acho que a inclusão é colocar todos os alunos para fazer atividade, não deixar nenhum de fora, né? Sempre quando tiver alguma atividade para adaptar, sempre adaptar para todos, né? E é isso.
Realmente, Foi muito né? E a divertido aquele escola, dia. ela deve ser um espaço de quê? De alegria. Sim, eles gostam de trabalhar a forma lúdica, de brincar com tinta, de sair no parquinho. Nossa, eles amam. E é muito gratificante você trabalhar em escola especial. Muitas pessoas falam para mim: Nossa, você é louca trabalhar com criança especial. Eu falo: Eu não. Eu adoro o que eu faço. Eu amo o que eu faço. É gratificante, é muito gratificante. Eu percebo. Bom, eu sou E é bom que a apaixonada. gente tem profissionais assim, né, professora? É bom que a gente tenha profissionais que gostam do que faz. O dia que a gente chega triste lá na escola, eles já percebem que a gente está triste, eles vêm fazer carinho, eles perguntam por que está chorando. Nossa, é muito, muito gostoso, gratificante trabalhar com eles. É um amor assim, nossa. Bem isso. Teve um dia, né, na aula remota, que o meu celular deu um problema. E eu tenho que entrar na aula remota a uma hora da tarde. Era 2 horas, eu não tinha entrado. Pensa o desespero das mães atrás de mim, né? Preocupada se tinha acontecido alguma coisa comigo. Então, tudo isso, nós temos que o quê? Passar credibilidade, tá? Passar credibilidade. Credibilidade, A minha sala bomba, tem dia que eu não dou conta de salvar vídeo, de salvar foto, as mães postando, as mães fazendo as coisas com eles. Então, tudo isso é o quê? É uma conquista, é um comprometimento. É muito. Eu tenho um compromisso com vocês. Hoje, se eu fosse olhar o meu dia, eu ia dizer, meninas, tchau para vocês. Né? Eu tive um dia complicado aí, tá? Questões de trabalho, né? Eu trabalho com inclusão, eu trabalho com suicídio, até tô de amarelo hoje, que é o mês amarelo, né? Então é uma série de questões aí que às vezes tem dia que eu penso assim, a minha cabeça vai ferrar aqui hoje, tá? Então, mas você tem um compromisso. Nós temos um compromisso. Assim, eu fico tão chateada, quando eu vejo professores tão descompromissados, que têm a capacidade de colocar uma criança a tarde inteira na frente de uma televisão, gente. E fica sentada no celular. Sabe? Dá um papel para essa criança rasgar. Olha, eu invento coisa, tá? Ó, eu gravo vídeo com pedra. Teve um sábado de manhã que eu comecei a gravar as aulinhas para eles. Aí eu procurei, pensei, vou lá para a rua ver se eu acho se eu tenho alguma imaginação. Aí eu de guarda-pó, ainda era 6 horas da manhã, porque eu gosto de gravar as aulinhas para eles cedo, porque daí não tem barulho aqui. Aí eu, 6 horas da manhã, de guarda-pó no meio da rua, colhendo folhinha verde, pedra. Aí um homem assim, mas por que a senhora está colhendo essas folhinhas, né? Essas folhinhas. Aí eu peguei e falei assim, é para dar aula. Então, fiz aula de folhinha, aula de pedra, agora eu estou pensando, eu vou dar aula de quê? Que eu já dei aula de copo, de prato, de talheres. Eu estou pensando em trabalhar, sabe com o quê? Agora vou fazer aula com liquidificador, com batedeira, com coisas barulhentas, né? Então, nós temos que, sabe? E eles ficam, né? As mães mandam as fotinhas para mim, eles ficam assim, olhando para mim. Coisa mais linda, né? Tem professor que faz as coisas com raiva. Vocês não concordam? Tem gente que faz as coisas com raiva, que tem raiva. Olha, eu preparo as aulas de vocês, eu preparo as aulas dos meus alunos, eu preparo com tanto carinho, por isso que às vezes eu fico chateada, quando eu vejo certas coisas por aí, né?
Ok? A gente Fale. preparava, a gente também lá na escola, a gente prepara, faz as receitas com eles, todos participam, eles gostam muito de colocar a mão na massa. Nossa, tem que ver a alegria deles. Eu trabalho, né? Eu não fiz aqui ainda no vídeo aula, porque assim, ó, como eu trabalho com estudantes com muita vulnerabilidade social, eu tenho que pensar, não é? Eu tenho que pensar, por exemplo, em alguma coisa que eles vão ter em casa. Porque quando eu faço lá na escola, eu não peço nada para a família. Ou a escola me dá ou eu levo. Então eu faço lá um bolo de milho, uma torta salgada. Mas hoje eu estava pensando, talvez uma vitamina de banana, né? Eu acho que banana não é uma coisa assim tão complicada, né? Para ter em casa, né? Sei lá, tá? Pessoal, mais alguma questão, alguma dúvida em Professora, relação à prova? Pois não. você está falando de atividades diferenciadas. Quando eu estava trabalhando no início do ano com uma colônia de férias, Uhum. a gente montou uma espécie de uma mesa diferenciada assim para os alunos com um lanche saudável. Então a escola Uhum. forneceu o pão para gente e as próprias professoras, ralamos uma beterraba, uma cenoura, milho, assim, sabe? Uhum. E as crianças iam montando esse lanche diferente, conforme com tudo que elas queriam. E nisso a gente aproveitou para mostrar que o nosso prato tem que ser colorido. Tirou desse lanche um aprendizado. Então, fica aí para a senhora uma sugestão de atividade. Muito bom. Sabe o que que eu já trabalhei? Quem é que estava falando? Thalita, Então, Thalita, sabe o que que eu já trabalhei? Sabe aquelas carinha? Você faz carinha de fruta. sei, aham. Aquelas eu já fiz que mais que eu já fiz? Eu fiz a carinha de fruta. Sabe aquele espeto com fruta? Também. Só que daí eu levo as coisas para a escola, né? Tá? Pessoal, mais alguma questão? Alguma dúvida? Eu, professora, vou falar agora. Tá me ouvindo, professora? Pode falar. Pessoal, eu não quero conversa paralela aqui que eu estou vendo aqui na minha aula. Estou vendo gente com a câmera ligada conversando. Atrapalha, dá para perceber daqui. Vamos lá. Não adianta, toda aula tem que falar, gente. Continue. Desculpa. Simone. Ao meu ver, professora, eu acho que a inclusão social ainda é um grande desafio para muitas pessoas, pois há conceito quanto a essa questão, né? Porém, desde cedo a gente tenta incluir as crianças nas escolas, as crianças especiais, porque como criança não tem maldade, não tem nada, elas não têm essa de é que meu amiguinho é diferente, eles não têm essa percepção ainda, né? Acaba que elas Não. são pessoas que colocam aquilo na cabeça dela. Aí eles vão indo, vão aprendendo. Na sociedade está sendo assim, mais ou menos. Eles têm preconceito bastante, porém, se a gente ensinar as crianças desde pequenininho que não pode, tudo que nem está sendo agora, talvez mais para frente seja muito melhor do que está sendo, porque já modificou bastante, ao meu ver, né? Eu vejo que modificou bastante antigamente, né? Hoje em dia está muito mais fácil, estão falando mais sobre isso, estão incluindo mais as crianças, estão incluindo, tentando pelo menos, né, incluir mais, bem mais do que era antigamente. Esse é o meu ver da inclusão na sociedade e inclusão escolar. Eu vejo que está todo mundo tentando, tanto os educadores quanto a própria sociedade está tentando que isso fique certo, que seja bom e que vá modificando. Isso que você traz é verdade, né? Essas crianças que vêm aí, elas são muito mais inclusivas que nós, tá? Eu vejo pelos meus sobrinhos,
tem a geração do meu pai e da minha mãe, tem a minha geração e tem a geração dos meus sobrinhos. Gente, eles são uns fofos, né? Eles levam tudo com naturalidade, tá? Né? Eu tenho 3 primos cegos, eu tenho amigos sem braço, eu tenho, né, pessoas da minha família que têm deficiência. Eu vejo assim que eles são super, eles têm tudo isso com muita naturalidade. Muito melhor do que às vezes até eu. Que às vezes até eu. Então, essa meninada aí, os meus sobrinhos, os pequeninhos, a maioria estudam com crianças que têm problema. Olha, eu coordenei uma creche uma vez, faz um tempo atrás. E nessa creche tinha 2 que tinham deficiência física. Um andava num carrinho, os 2 andavam num carrinho. Olha, os outros sufocavam. Quando chegava na hora de ir para o refeitório, quando chegava na hora de ir lá para fora, uma vez eu tinha que reunir as crianças e falar, gente, vai um de cada vez. Todo mundo queria empurrar o carrinho, todo mundo queria ajudar. Um dia a professora me chamou, eu era, coordenava lá o CEMEI. Professora Edith, tem 7 em cima, não consigo tirar. Tá? E qualquer coisa que acontecesse, eles vinham me contar, que alguém tinha feito alguma coisa para aquela criança, tá? Então, as crianças, elas ainda não têm a mente tão poluída, tá? Tão perversa quanto a de um adulto. Igual eu falei, professora, né, que às vezes vem já de casa a educação, né? Não adianta só a escola ensinar, se em casa o pai falar, não se mistura com aquela criança que ela é surda, que ela é muda, que seja, né? Ela tem problema, não, tem que ser já de casa ensinando. Porque até é racial, porque uma vez eu trabalhava numa escolinha que o menino me chamou de negra. Nossa, eu fiquei revoltada com aquilo. Mas daí a diretora chamou ele, conversou com ele, chamou os pais dele. O menino falou para mim que o pai dele ensinou que ele não deveria conversar com quem era negra. Nossa, aquilo fiquei passada. E eu de branquelinha? Eu não suporto que me chamem de branquela. Agora eu já acostumei, né? Agora a gente até acostuma, mas é que é chato você escutar de uma criança assim, né? E a criança falar que foi os pais dela que falou que ela não deveria conversar com uma pessoa negra. Nossa, é difícil. Mas depois eu até acostumei já. Depois ele pediu desculpa, a mãe veio, conversou comigo, tudo. Mas é chato, é complicado. Acho que já vem de berço. Eu tive um problema, porque como eu sou muito branca, sou quase transparente, de eu ter um estudante afrodescendente e a mãe dele invocar comigo, de achar que eu, imagina, vocês sabem que eu posso ter tudo que é defeito, agora eu nunca rejeitei qualquer pessoa por causa de raça ou de etnia, sei lá, tá? E a mãe invocou comigo. Nossa, aí é chato, pessoal, isso é complicado, né? É chato. Mais alguém, pessoal? Mais alguém quer comentar? Pessoal, eu vou parar a gravação.